Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mensagem foi dada durante o evento Retorno à Lemúria de Cryon, que aconteceu no Havaí, em 19 de dezembro de 2017. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportuguês.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. O momento é mais pungente do que vocês imaginam. Alguns de vocês vieram para tirar férias, outros vieram para celebrar, mas nenhum de vocês tem nenhuma ideia verdadeiramente de onde vocês estão. Não poderiam. Não poderiam. Por mais sintonizado está o seu acástico, o que aconteceu aqui, exatamente aqui, é tão profundo para tantos neste planeta, especialmente para aqueles que chegaram para celebrá-lo agora de forma tão profunda que não pode realmente ser contido. Mas o resíduo disso traz vocês de volta. Nos próximos dias, eu darei a vocês um pouco de história, alguns lembretes sobre o que aconteceu aqui. Mas mesmo antes de fazer isso, o lembrete é o seguinte: vocês não estão em uma ilha, vocês estão na montanha da Lemúria. A montanha. Uma enorme montanha. A maior presente no planeta Terra. E o lembrete é este: que você não está, de forma alguma, na elevação que costumava ser a Terra de Mu, um pequeno continente no meio do Pacífico. E tudo isso novamente será explicado, tanto em canalização e por meu parceiro, nos próximos 3 dias. Mas o que eu quero contar a vocês é algo que eu mencionei apenas brevemente no passado. Uma experiência que meu parceiro teve e gostaria de passá-la para você neste momento. Silêncio. Você pode sentir o vento, mesmo dentro desta sala, esotericamente. O vento da criação. A Lemúria que vocês celebram não foi há tanto tempo atrás assim. Falarei mais sobre isso. Foi o começo da luz e informações sagradas. A plataforma de lançamento do Akashico. E muitos vieram através dessa sociedade. Esta é uma ilha agora, que era o topo do vulcão naquela época, como é agora, a não ser que naquela época ele era mais ativo, levemente. Os outros topos de montanhas, que são ilhas hoje, na época dos tempos lemurianos, ainda eram extintos, porque o deslizar das placas do planeta são lentas. A Lemúria é muito recente. Como nós discutiremos novamente, recente na história que vocês chamam de história. Vocês podem sentir já, há algo aqui. A terra, a lava, onde vocês literalmente estão. Muito poucos estiveram aqui na época da Lemúria, porque tinha aproximadamente 10 mil metros de altitude. No entanto, deixe-me contar-lhes o que aconteceu ao meu parceiro. Antes do conhecimento que vocês celebram hoje, antes de qualquer coisa ter sido canalizada por meu parceiro a respeito da Lemúria, a respeito do que poderia ter acontecido aqui, ou o que significava, esotericamente, historicamente, qualquer coisa,
ele veio para canalizar Riley. E por mais estranho que pareça, ele o canalizou aqui, neste topo de montanha que vocês chamam de a Grande Ilha hoje. Foi sua primeira experiência há mais de 20 anos atrás. Um lugar chamado Parque, o rancho, é onde ele estava. O público não era grande naquela época, talvez houvesse 50 pessoas. E aquilo costumava ser um clube onde ele estava. E antes dele sentar-se para canalizar, meu parceiro viu na parte de trás da sala um homem entrar. O homem tinha cabelos brancos. Ele, obviamente, era havaiano. E ele tinha um bastão. E ele sentou-se e observou, enquanto meu parceiro canalizava. Quando meu parceiro saiu da canalização, o homem tinha ido embora. E isto aconteceu novamente, mais 2 vezes. Conforme meu parceiro voltava para estes lugares, estas ilhas, esses topos de montanhas, e meu parceiro sabia que aquilo era algo, porque ele sentiu. Frequentemente ele chorava antes dele mesmo chegar, sabendo que aquilo era algo. E, no entanto, a canalização não dizia porquê. Conforme o tempo passou, eu comecei a contar mais a ele. O homem com o cabelo branco e o bastão retornou, mas 2 vezes, assim como ele tinha feito da primeira vez. Em qualquer ilha em que meu parceiro estivesse canalizando, o homem vinha. Apenas por alguns momentos, percebem? E ele ia embora antes de meu parceiro terminar de canalizar. Meu parceiro nem mesmo compreendia se aquilo era real ou não, pois ele apenas vinha por um momento e então ia embora. Meu parceiro nunca o viu sair, mas ele saiu. Eventualmente, ele se apresentou e se apresentou como um kahuna. E seu nome era Makua. E com toda a inocência, meu parceiro perguntou, o que Makua significa? E ele disse, significa Makua. Xamã, para a época, para os tempos. E foi então que meu parceiro se deu conta de que ele era aquele que mantinha as tradições dos ancestrais. As tradições originais de Mu, da Lemúria. Aqueles que voltavam diretamente aos Pleiadianos. E então, Makua concordou em ser um professor para alguns dos grupos que meu parceiro trazia para as Ilhas Havaianas, especialmente esta ilha chamada Havaí, pois aqui era a sua casa. E eu gostaria de contar a vocês apenas um episódio, porque, meus queridos, aqueles de vocês que irão para a caldeira, eu quero que vocês se lembrem dessa história, porque era lá que nós estávamos. A grande abertura no topo da montanha, a caldeira, estava cheia de lava que estava ativa naquela época, na Lemúria, e não está agora. Às vezes ela vem e vai, às vezes uma fissura se abre e sai fumaça, às vezes você literalmente vê a lava. Mas, subsequentemente, aos dias da Lemúria, tem havido muitos lugares por onde a lava sai. Então, a caldeira não é tão ativa como era na época da Lemúria. Mas não podia ser vista, era alta demais. Eu estava com meu parceiro. Eu quero que você pense sobre isso. Nós dois juntos. Porque havia canalização envolvida. Na borda da caldeira, há não muitos anos atrás, conduzido por Makua.
E ele deu o ensinamento que ele queria para o grupo, e a canalização começou. E quando terminou, Makua disse, eu quero mostrar algo a vocês. E ele levou o meu parceiro para um lugar que não era o lugar onde estava o grupo. Um pouco de caminhada, e ele disse, este é o lugar onde os homens se reúnem. Isto foi antes de meu parceiro compreender as diferenças entre a honra do feminino nesta ilha. Ele não tinha nenhuma ideia por que os homens ficavam em um lugar e as mulheres em outro, sem compreender que mesmo até hoje, em certas culturas, há lugares onde as mulheres estarão lá da sua forma sagrada e apenas as mulheres estarão lá. E não é uma segregação dos gêneros, é uma honra da sacralidade da mãe. E este é o ponto. É que os homens precisavam ficar em outro lugar porque eles não tinham aquela sacralidade da mãe. Eles não compreendiam a mãe. Eles não estavam equipados. Eles estavam equipados para outras coisas, para apoiar a mãe. E ele me levou para uma área separada juntamente com meu parceiro. Pois meu parceiro ainda sentia que estava canalizando. Ele sentiu a energia disso. Ele não sabia por quê, porque ele já tinha terminado a canalização. No entanto, eu ainda estava com ele. E de tal forma que ele pudesse receber e dar a mensagem, concordar e dizer, isso está correto, meu parceiro. Quando Makua apontou para um lugar à distância e disse, é aqui onde estão enterradas as canoas de luz. E meu parceiro não sabia o que aquilo significava. E eu dei uma piscada para ele naquele ponto e disse, é uma metáfora, é uma metáfora. Mais ou menos. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Os Pleiadianos vieram para este lugar. Ou pensem vocês que eles vieram de forma esotérica, ou em naves, ou o que quer que seja. A questão foi que eles enterraram a essência da sua viagem, porque eles permaneceram. Esta é uma das maiores histórias de amor da galáxia. E ela será revelada ainda mais para vocês conforme prossegue. Pois eles permaneceram, não houve retorno. Pois eles sabiam que esta era a área e este era o lugar onde eles ensinariam por milhares de anos. Onde eles teriam filhos que seriam especiais, que então ensinariam também. E o Akashico nasceria com sua linhagem sanguínea que continuaria. Sua linhagem sanguínea continuaria. Na mídia social, alguns acusaram meu parceiro de não ser totalmente humano. Alguns dizem que ele é um lagarto. Alguns dizem que ele vem do espaço. E eles dizem, cuidado, ele não é totalmente humano. Bem, eu tenho notícia para vocês, pois ninguém que esteja ouvindo, nenhum de vocês são totalmente humanos. Nenhum de vocês é. Esta é a história de amor, sobre a qual eu gostaria de falar neste final de semana. E essa é a história da criação. E é por isso que vocês têm, aparentemente, 23 pares de cromossomos. Makua deu um manuscrito para o meu parceiro. Era um de 4. E ele disse, aqui estão todos os segredos da linhagem de tudo que eu ensino. E ele disse, eu precisava checar você primeiro, por anos, para ver se você era puro. Pois ele disse que a linhagem da pureza de minha raça algum dia desaparecerá. E estas coisas precisam ser conhecidas. Um pouco depois daquilo, Makua fez sua passagem em um acidente de trânsito nessa mesma ilha. Xamãs não dirigem muito bem. E a linhagem de seu xamanismo foi passado para uma mulher. A primeira vez na história onde não houve nenhum herdeiro pronto para receber sua linhagem.
E esta mulher está aqui e vive aqui. Em um lugar não muito distante de onde vivia Makua. E o nome dela é Kalei. E ele deu a ela o mesmo manuscrito, como ele deu ao meu parceiro. Meu parceiro e Kalei estão aliados na tradição da montanha. Eu disse a meu parceiro para não lê-lo. E ele não leu. Eu não queria influenciar nada que eu daria a ele em canalização, jamais. Eu queria que ele esperasse, muito depois de 2012, para abrir as páginas e ler uma verdade que ele tem canalizado por 28 anos. Uma verdade que diz que a humanidade conseguirá. E passou este belo capítulo de evolução chamado 2012, a precessão dos equinócios. Há tantas coisas mais para dar a vocês. Mas porque vocês estarão na cratera em breve. E eu canalizarei novamente lá. Eu quero que vocês sintam o vento da criação. Ele soprará sobre você e em sua face, como ele faz agora, para aqueles de vocês que sabem do que estou falando e compreendem a metáfora. Esta é uma área especial, uma época especial. Vocês vieram para o lugar onde começou o ensinamento da luz e a beleza. E o que vocês precisam hoje para poder cruzar essa ponte de evolução da humanidade, que começará a crescer e a florescer, se tornar mais sábia e continuar. Vocês vieram para o lugar certo, no momento certo, meus queridos. Lembre-se de Makua. Veja Makua em Kalei, pois ela fala sobre as mesmas histórias que ele deu a ela. Mas compreenda que é o feminino agora que carrega a tocha dos ancestrais para esta que é a plataforma de lançamento do acástico da humanidade. Exatamente aqui. E assim é. Esta é uma mensagem em áudio de Cryon, por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta foi a segunda mensagem dada durante o evento Retorno à Lemúria, realizado na Grande Ilha do Havaí, em 20 de dezembro de 2017. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Já dissemos isso tantas vezes, eu sei onde estou. Você sabe? Você realmente sabe? Na noite passada, em um evento menor, para aqueles que vieram, a maioria mulheres, para literalmente iniciar esta energia em particular. A noite passada, eu falei sobre isso, e eu falarei novamente, e outra vez, e outra. Há 28 anos atrás, quando meu parceiro abriu sua mente para o potencial de que havia mais, algo mais aconteceu. Um lento processo de educação dele para uma aliança com este que é Cryon. Uma aliança que cresceu em confiança em amor, natureza apropriada e até mesmo lógica. Que o mundo inteiro celebrava coisas como oração, o Deus único. Profetas, aqueles que são capazes de fazer curas. Mensagens que vêm do outro lado. O planeta inteiro, de alguma forma, acredita na continuação da vida, todas essas coisas. E, no entanto, a ideia de sentar-se em uma cadeira e ter uma conexão direta
não era necessariamente aceito. E demorou muito tempo para ele perceber que os apóstolos eles mesmos, os profetas eles mesmos, todos estes seres humanos que receberam a informação estavam canalizando. Como mais vocês chamam isso? Como mais vocês chamariam? Quando vocês têm um livro escrito por homens e mulheres e chamam isso de as palavras de Deus, como mais você chamaria isso? São as palavras de homens e mulheres sob a influência da canalização. Chame como quiser, dê qualquer nome que você desejar, mas, meus queridos, há uma conexão entre você e o além, o que quer que você pense que seja. E então, a informação começou a vir como ela era. Um Deus belo, amoroso, que não julga, que reúne as coisas, almas que sempre estiveram lá, não necessariamente foram criadas apenas para estar no planeta. Uma velha energia da natureza humana foi então colocada sobre Deus, e ainda é assim, dizendo que Deus é tão disfuncional quanto os humanos. Que Deus estabelece regras, tem certos tipos de disciplinas. Que Deus se importa com o que você faz, se você vira direita ou esquerda. Então, se você fizer errado, esse belo e amoroso Deus te levará e punirá sua alma pela eternidade, se você não fizer corretamente. Meus queridos, isto é a natureza humana, isso não é Deus. E lentamente, muito lentamente, especialmente após a mudança, há um despertar em tantas pessoas. Um despertar que diz, talvez, aquilo que nos foi dito seja levemente diferente. Esses que amam seus profetas ainda podem amar seus profetas. O profeta é belo, está cheio com conhecimento, amor, sabedoria, benevolência, pureza, poderes de cura. Vocês ainda podem amar seu profeta e compreender que talvez, apenas talvez, o Deus que o profeta representa seja muito maior do que foi ensinado a você em qualquer doutrina. É muito maior. Mais amoroso, mais gracioso, mais compreensivo. E é aí que ele está hoje. Esta mudança está começando a despertar tantas pessoas para potenciais. Vocês não necessariamente sentam-se na luz e são mudados. O que acontece é que vocês se sentam à luz e veem coisas que vocês não viam na escuridão. Então cada um e cada ser humano tem a chance de ver algo que eles não viam antes. Não há energia de orientação que está sendo colocada sobre o planeta que não estivesse lá antes. Ao contrário, são seres humanos, como sempre foi, como deveria ser. São seres humanos controlando a si mesmos com o livre-arbítrio. E a iluminação que acontece é aquilo que é realizado como resultado do livre-arbítrio. E conforme a luz é acesa neste planeta, o livre-arbítrio de bilhões começa a vê-lo ou não. As velhas almas são as primeiras a despertar. As velhas almas estão aqui, estão ouvindo, são parte disto. Aquilo que nós chamamos de a experiência lemuriana. As canalizações destes dias falarão sobre isto, principalmente sobre isto. Mas nós precisamos começar do início. Nós precisamos dar a vocês alguns insights sobre como isto ocorreu. E cada vez que nós falamos sobre a história, aqueles que ouvem e que são historiadores ou cientistas giram seus olhos e param de ouvir. Deixe-me dizer-lhes algo a respeito da natureza humana. Cientista, historiador, apenas por um momento.
Você está empolgado com a história? Historiador, arqueólogo. E a resposta é sim. Você não teria feito essas coisas. Você não teria os graus que você tem. Você não estaria tão empolgado a menos que você realmente estivesse a bordo. Com estas coisas que a humanidade fez, como aconteceu, o que está acontecendo. E, no entanto, vocês se pintam dentro de uma caixa daquilo que vocês acreditam que aconteceu. Vocês passam por uma escola e os instrutores pintam para você aquilo que foi descoberto. Eles então postulam, baseado nas descobertas que foram feitas, qual era a probabilidade do que aconteceu antes deles saberem aquilo que aconteceu. Há extrapolação, e é lógico. E isso então se torna um modelo do que aconteceu no planeta. Você poderia pensar que um arqueólogo, ou um historiador, ou um cientista estariam babando por coisas melhores conforme elas são descobertas. E eu direi o que acontece. Esta é uma velha energia tão lógica e linear, mas, meus queridos, é isso que acontece. Eles babam desde que a descoberta apoie a caixa que eles têm do que aconteceu. E quando eles descobrem algo que está fora daquilo que foi ensinado a eles, eles frequentemente descartam. E eles não estão sós. Os físicos fazem a mesma coisa. Isto é a natureza humana. E este é o construto que começará a mudar. O construto que a maioria nem mesmo reconhece que existe. A caixa de crença da ciência e da história que mantém a si mesma baseada naquilo que ela já viu, não o que não viu. E, portanto, quando nós começamos a falar sobre o planeta de formas que não estão na escola ou que foram ensinadas, isso é descartado imediatamente como algo esotérico de que não há nenhuma evidência. Portanto, não olharemos para estas coisas. Eu estou diante daqueles que estão ouvindo e eu dou a vocês história que é bela, além do escopo da educação no planeta, uma que não necessariamente se encaixa nas caixas daquilo que é ensinado. E se estas caixas se abrissem e permitissem para o potencial e a possibilidade de algumas destas coisas, seria o caminho rápido para um glorioso potencial e informações que seriam tão mais grandiosas e cheias de maravilha, mais do que há até mesmo conforme vocês olham para ela agora. A história da humanidade é tão grandiosa. É em seu desenvolvimento, na forma como vocês chegaram aqui, não com relação ao que vocês fizeram, mas o que Deus fez. Meus queridos, se vocês não compreenderam ainda, há vários tipos de akáshicos. E aquele que nós pedimos no qual que vocês se concentrem, e é isso que vocês estão fazendo nesta série de seminários, é o que nós chamamos de o akáshico do ser humano, da alma do ser humano. Toda vez que falamos sobre almas, nós a identificaremos. É a alma do ser humano. E nós já dissemos isto antes, naquelas palestras a respeito das almas, as canalizações a respeito das almas. Há muitos tipos, mas a alma do ser humano, esta é aquela com Deus em seu interior. É a única, com Deus no interior. A alma do ser humano. E ela começa literalmente aqui, neste planeta. As visões que o médico, o doutor, teve são tão magníficas porque elas são metafóricas, em outras palavras, aquilo que o ser humano pode compreender e desenhar e imaginar, o que significa que há coisas que o ser humano nem mesmo pode compreender, mas você tem uma imagem interior
daquilo que poderia ter acontecido. Não quando você chegou aqui, mas mesmo nos estágios de planejamento, antes de chegarem aqui. Como isso se alinha, como essas coisas se conectam. Como capta aquelas coisas na caverna da criação, de forma que vocês estão aqui hoje como quem vocês são. Cada um de vocês, bilhões, tem uma alma que é tão grandiosa. Mas aqueles que estão à minha frente, que estão ouvindo, as velhas almas, são aqueles que podem muito bem incluir a Lemúria. Mas eu estou me adiantando aqui. Há algo chamado de a alma cósmica. E é uma palavra ruim para usar. A alma é algo que vocês consideram que pertence a vocês, com seu nome, com seu corpo. Nós já discutimos que isso não está correto. Mas quando se fala da alma cósmica, isto é você quando você não está aqui. Isto é o você quando você está em casa, e eu quero dizer, não aqui. Esta alma que você tem, não a alma humana, a alma que é cósmica, é quem você é no universo. Perceba, não houve início e nem fim de quem você é. Você vem e vai neste planeta tão frequentemente. Suas vidas são tão curtas e envolve uma única alma. A alma cósmica se torna a alma humana parcialmente por aqueles tempos. Nós falamos sobre isso antes. Parte de quem você é permanece do outro lado. Você sabia disso? Você chama isso de eu superior, ou como quer que queira chamar. Mas você está consciente de que parte de você está sempre um pouco além de você. E que há tanto de você que está aqui. Esta é a alma que você conhece, mas a alma cósmica é sobre o que nós queremos falar e discutir. A alma cósmica é aquela que viu a Terra sendo criada. Muito antes de vocês até mesmo pensarem que o universo estava lá, vocês já estavam. A alma cósmica tem seu próprio acástico. Quantos universos você pensa que você fez parte? Quantos planetas de livre-arbítrio você acha que fez parte, velha alma? Você não tem nenhuma ideia. Você não pode conceber isso porque o seu acástico apenas se lembra do acástico humano. Não é permitido a você ir além disto. Mas quando você não está aqui, a cena é muito, muito maior. Muito maior. Aqui está o que eu quero dizer a você. Biólogo, ouça. Historiador, ouça. Este planeta evolui biologicamente de acordo com um grande plano que não é aleatório. Biólogo, historiador, vocês podem conectar qualquer forma de evolução que vocês quiserem no desenvolvimento de uma célula simples até um ser humano, e vocês não captarão corretamente. Por mais tempo que vocês pensem que tenha demorado, meus queridos, teria levado quase a eternidade para chegar a este lugar, indo de uma célula simples para um ser humano. Isto foi feito por um plano com propósito e rápido demais para ter sido algo aleatório. Isto foi o desenho humano. O amor começou do início, no nível micro, para criar um ser humano em uma curta quantidade de tempo. Enquanto esse planeta tem vida, é absolutamente impossível. Jogue os dados e tenha um 2,6 por 10 anos, e você estaria próximo das probabilidades disso, da forma como aconteceu. E alguns biólogos estão literalmente olhando para isto e fazendo seus cálculos através de alguns computadores que vocês têm, olhando para o darwinismo e todas as coisas que vocês têm que poderiam criar este tipo de evolução, e estão começando a reconhecer que não poderia ter acontecido sem uma consciência, um planejamento que excede qualquer coisa que está aqui, que acelerou e o acelerou e o acelerou, até que vocês chegaram até o lugar onde os seres humanos estavam prontos
para a semente que veio das estrelas. Há evidência disto. Eu pedi ao meu parceiro para apresentar um pouco disto daqui a pouco. Mas este planeta desenvolveu-se rápido demais para ser aleatoriamente. E então os Pleiadianos vieram. Meus queridos, há aqueles de vocês que ainda não compreendem o que era a Lemúria. A Lemúria não era o jardim do Éden. Isso foi dezenas de milhares de anos muito antes da Lemúria ter acontecido. Quando a semeadura começou. A história da criação, sobre a qual vocês leem em tantas escrituras, é acurada e é verdadeira e é toda metafórica. Literalmente aconteceu exatamente desta forma. Retorne àquilo que é fundamental, que vocês aprenderam enquanto crianças. Isso é acurado e é verdadeiro. Algo chamado o Jardim do Éden. É uma metáfora para Gaia. Gaia é a energia mãe. Eu posso dizer a você agora que Gaia foi tão importante nesse avanço, nessa evolução muito avançada do ser humano. Foi Gaia que cooperou de forma tão grandiosa, de maneiras que vocês ainda não sabem, para forçar a velocidade de como isso aconteceria. Indo de uma célula simples, micróbios, praticamente a um ser humano, de uma forma tão rápida. Tudo desenhado, tudo pronto para começar. Foi mais do que apenas seleção natural. Isso foi forçado. E Gaia estava aqui para aceitá-lo. Gaia não apenas tem uma energia, mas também uma consciência. Nós até mesmo a chamamos de a alma de Gaia, a alma coletiva. Abraçadores de árvores, nós já falamos sobre isso antes. Você não abraça uma árvore, você abraça todas elas. O Jardim do Éden é Gaia. O Adão e Eva são os nomes dos gêneros, homem e mulher. E de acordo com esta bela história metafórica, um anjo veio e mostrou a eles e implantou neles o conhecimento da escuridão e da luz. Isso está implícito na Escritura, de que o conhecimento não estava lá antes. O anjo deu a eles. Isso é acurado e é verdadeiro. Os humanos estavam prontos para aquilo que eu chamarei de a semeadura, com a informação da luz e da escuridão. Dezenas de milhares de anos antes da Lemúria. Nós diremos 200 mil anos atrás. Tudo começou. Se vocês compararem isso a um planeta de 4 bilhões de anos, foi apenas ontem. E então, uma aceleração. Algo mais aconteceu. Meu parceiro falará sobre isso. Há evidência disso. Quando a humanidade começou a mudar e já não era mais como os outros mamíferos do planeta. Até mesmo os biólogos perceberam isto na história que eles podem ver. E eles o estudam. Onde entra a Lemúria? Retorne 50 mil anos. Não a história de Adão e Eva. Lemúria é a plataforma de lançamento dos ensinamentos. Vocês chegaram até um certo ponto onde o ensinamento começou. E aqueles que semearam vocês das estrelas vieram para ficar. Meus queridos, há algumas culturas, em alguns lugares, incluindo a sua própria, que dizem, eles ainda estão aí. Alguns deles assumiram nomes lendários, como Pele, por exemplo. Não é interessante? A deusa do vulcão ela mesma, a ilha ela mesma, tudo o que é feminino. Diferente dos deuses gregos que começaram com os homens e então isso os tornou disfuncionais, Pele permaneceu a mesma.
Pele é o eco metafórico da mãe pleiadiana, que compreende e é poderosa e amorosa e sábia. É uma lenda, meus queridos, mas é importante para o lugar onde vocês estão. E então, este episódio em particular na história, que é o pequeno continente de Mu, Lemúria, foi aquilo que era a maior montanha no planeta, empurrada para cima por aquilo que vocês chamam de o magma de um hotspot, por um tempo. Para poder semear esta plataforma de lançamento, e nesta montanha, muitos de vocês participaram. Uma vez. Foi muito especial aqui. Vocês não reencarnavam várias vezes aqui. Vocês apenas estavam aqui por uma única vez. E isso criou algo interessante na civilização da Lemúria. Vocês eram sempre novatos. E, portanto, precisava haver um ancoramento. E o ancoramento era este. Que os pleiadianos, as mães, eram as professoras. E elas criaram um grupo de humanos que viveram por muito tempo, que também eram os professores. Então, precisava haver uma estabilidade para o amadurecimento da informação crescer. Vocês não podiam ter novatos vindo e indo, sem a estabilidade de alguns que permaneciam e passavam adiante a informação. E então estes se tornavam as velhas almas, apenas poucos, dos lemurianos. Alguns deles estão aqui. Alguns deles sabem que estão aqui. Eles não sabem o seu papel, eles nem sabem quais são os seus nomes lemurianos, mas eles estavam aqui. E eu não quero dizer aqueles que fizeram a passagem, eu digo aqueles que permaneceram por muito tempo. Meu parceiro não era necessariamente um deles, ele não era um professor. É interessante. Quem ele era, o que ele fez, é insignificante. Ele não era um professor. Os professores estão aqui, alguns deles agora. E estes são aqueles que soarão mais com a terra que está aqui. Isso traz vocês para 50 mil anos atrás. Nós falaremos mais sobre isso conforme prosseguimos. Nós daremos a vocês informações sobre aquilo que é a borda da caldeira. Nós falaremos mais sobre Makua, como nós fizemos na última noite. Nós daremos alguns insights, talvez, sobre o que realmente aconteceu. Mas, meus queridos, que não se perca que na história da humanidade, não escrita, não vista, não descoberta, vocês estão em um dos lugares espirituais mais importantes para todo o planeta. Não é um acaso que esta montanha esteja no meio do Oceano Pacífico. Não havia forma de viajar para ele e dele. Não poderia ser parcializado, não poderia ser mudado, não podia ser conquistado. E permaneceu mesmo por milhares de anos. A pureza foi a mesma, o ensinamento o mesmo. As mães permaneceram as mesmas. Você poderia se perguntar, como poderia qualquer criatura de qualquer planeta, em qualquer lugar, viver por milhares e milhares de anos? Porque, meus queridos, os pleiadianos vieram de um planeta graduado, onde a biologia não necessariamente é como vocês pensam nela hoje. A alma deles, há muito tempo atrás, se integrou com sua biologia, de forma que eles são quase eternos, em forma biológica. Quase eternos. Eles escolhem ir e vir entre aquilo que é o véu. E então há isto. Você pode olhar para eles como deuses, e muitos o fizeram. Mas chegará um dia quando vocês serão exatamente como eles.
Este é o plano. É isto que aconteceu em 2012. Este é o início deste ciclo, que é tão magnífico. O motivo pela comitiva vir, o motivo porque os anjos estão aqui, o motivo do porquê a galáxia está olhando para vocês, devido ao que aconteceu e o que está acontecendo agora. Tudo que vocês veem neste planeta que é tão estranho, que tem tantas mudanças, que está incomodando tanto a vocês. Tudo se trata da mudança. A sistemática dos sistemas precisa mudar, transformar-se. As coisas precisam cair e depois serem reconstruídas para que a integridade comece novamente. E este é um exemplo. O que é ensinado nestes dias é o centro da espiritualidade, dos ensinamentos das mães que estavam aqui. Enquanto vocês estão aqui, estejam abertos para fazerem downloads. Eu falo daqueles que estão na montanha agora. Estejam abertos para downloads. Isso significa aquela palavra que todos vocês conhecem, que é um vernáculo. Todos vocês compreendem. Esteja aberto para receber algo que é não linear e que será pervasivo em seu corpo e que é novo e cheio de luz. Ideias de ahá. Alguns de vocês não terão a compreensão do download até que vão embora. E vocês retornarão para de onde vieram, e alguns de vocês vivem aqui. Vocês retornarão para suas casas e então vocês estarão mudados. Mesmo aqueles que vivem aqui e sentem a terra sob seus pés terão novos sentimentos sobre o que significa. Perguntas foram feitas, e por que neste topo de montanha específico, que agora vocês chamam de a Grande Ilha, é específico com relação às outras? E isto é porque esta, mesmo 50 mil anos atrás, é onde estava Pele. Porque há 50 mil anos atrás, não muito era diferente. Era um pouco mais ativo o vulcão aqui, mas os outros estavam extintos. É aqui onde ele fluía, é aqui que Nova Terra era criada. É aqui onde muitos dos ensinamentos foram transmitidos. E nesta montanha em particular, deste pico em particular da montanha, que se tornou então uma ilha. Esta é a lição de história. Aqui está a revisão. Se você pudesse ver o seu acástico cósmico agora, se você pudesse ver o seu acástico cósmico, isso tiraria o seu fôlego. De repente, o véu se levantaria e você diria: sou eterno. E esta ideia de ir e vir, morte e nascimento, vai embora. Vai embora. Você veria as muitas encarnações como uma, como nós vemos. Você veria sua alma retornando várias vezes. Você não morre. Você não morre. O seu corpo se cansa. Isso é tudo. Você não morre. Duas percepções distintas. A vida não se relaciona com a biologia, simplesmente não. Eu posso dizer quem é a comitiva novamente e outra vez. Desde que meu parceiro tem estado aqui, desde a primeira vez, a comitiva é composta frequentemente das almas que vocês amaram e perderam em suas vidas. Eles ainda estão aqui. Aqui está a parte confusa. Tantos reencarnaram e, no entanto, eles estão aqui na comitiva. Como poderia isso ser? Bem-vindos à multidimensionalidade não linear, onde muitos podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Você acredita nisso com relação ao Papai Noel? Então por que é tão difícil? É isto que é. Você está aqui no momento certo para sentir coisas, talvez, que você não estava pronto para sentir. Para ter ensinamentos, porque você se lembra deles, você se lembra. E você se lembra do professor, da professora. E frequentemente isso trará lágrimas aos seus olhos. Se dar conta de que você está tão fora do mundo. Seu próprio DNA não é totalmente humano. Esta é a história de amor. Falarei mais sobre isto.
Isto é quem você é. Isto é quem você é. Observando este planeta em um acástico cósmico que se lembra de todas as galáxias, todos os universos. Você nunca nasceu. Nascer é uma palavra ruim. Você nunca teve um início. Você está em um tempo circular. Você sempre foi. Onde está o fim e o início de um círculo? Isto é quem você é. Mas para a Terra, você representa o início dos ensinamentos, da pureza e o amor do Deus interior. A unidade de todas as coisas pertence a vocês. E agora vocês começam a retornar com esta percepção de tudo o que é. Há mais. Eu voltarei. Eu sou Cryon e amo a humanidade. Na terra, do lugar onde vocês aprenderam tudo a meu respeito. Tudo sobre aquilo que é Deus, tudo sobre você. E assim é.